Nação, estado, país. A gente usa essas palavras o tempo todo, né? Quase como se fossem a mesma coisa. Mas e se a gente parar para pensar que a confusão entre elas é, na verdade, a chave para entender muita coisa? Desde o noticiário de hoje até os maiores conflitos da história. Então vamos lá, vamos desvendar esse mistério juntos. Para começar, vamos pensar um pouco. A Escócia é um país? E a nação Navarro, lá nos Estados Unidos, é de fato uma nação? E os 50 estados que formam os Estados Unidos, eles são estados do mesmo jeito que, sei lá, o Brasil ou a Itália? As respostas, olha, podem surpreender. E no final dessa nossa conversa, o mapa mundi vai fazer muito mais sentido, pode ter certeza. Bom, para a gente conseguir desfazer esse nó, o melhor é começar pelo básico, né? Precisamos entender cada peça desse quebra-cabeça separadamente. Só depois é que a gente consegue montar a imagem completa do nosso mundo político. Olha só que interessante, tem uma citação que simplifica isso de uma forma genial. A nação é o povo, o estado é a instituição e o país é o lugar. É uma ideia simples, mas, nossa, como ajuda. Vamos usar isso como se fosse a nossa bússola para navegar por esses conceitos. Começando pela nação. Pensa na nação como a alma de um povo, sabe? É aquela identidade coletiva, aquela cola cultural que une as pessoas. Pode ser por uma língua, uma história, uma tradição em comum. O interessante é que uma nação pode existir sem ter um governo ou até mesmo um território próprio. É puro sentimento de pertencimento. E aí, em contraste, a gente tem o Estado. Se a nação é a alma, o Estado é o corpo. É a estrutura, a máquina do poder, pensa em governo, leis, fronteiras definidas e a autoridade para fazer tudo isso funcionar, claro. O Estado é a instituição que governa, é a parte concreta da coisa. E aqui, olha, a gente consegue ver a diferença bem clara, lado a lado. A nação é unida pela cultura, já o Estado pelas leis. A nação não precisa necessariamente de um território. Para o Estado, ter fronteiras definidas é essencial. E o ponto mais importante de todos, a nação não precisa ter soberania, mas para um Estado, a soberania é absolutamente crucial. E por falar nisso, vamos conversar sobre esse ingrediente que muda completamente o jogo: a soberania. É ela que dá a um Estado o poder de ser independente de verdade e de agir de igual para igual no cenário mundial. Soberania, de um jeito bem simples, é ser o chefe de si mesmo. É ter autoridade final para governar um território, sem que ninguém de fora dê palpite. Um Estado soberano não recebe ordens de ninguém e pode sentar para negociar de igual para igual com outros Estados soberanos. Mas essa ideia nem sempre existiu, viu? Antes de 1648, o mundo era, digamos, uma bagunça de impérios e reinos com fronteiras que viviam mudando. A tal da Paz de Westfália, em 1648, mudou tudo. Ela basicamente estabeleceu as regras do jogo que a gente usa até hoje. Cada estado é soberano no seu próprio território. Foi ali que nasceu o sistema internacional moderno que conhecemos. Certo. Agora que a gente já entendeu as peças separadas, nação, Estado e soberania, vamos juntar tudo. É aqui que surge o conceito que a gente mais ouve por aí, o Estado-nação. O Estado-nação é como se fosse o cenário ideal, onde o cultural e o político se alinham perfeitamente. É quando um Estado soberano é habitado, na sua grande maioria, por um único grupo cultural, ou seja, uma única nação. As fronteiras do governo batem com as fronteiras do povo. Lugares como Japão e Islândia são exemplos clássicos disso. A imensa maioria da população compartilha a mesma cultura, a mesma língua, a mesma história, e todo mundo vive dentro das fronteiras de um único Estado soberano. É a combinação perfeita. Mas, claro, a realidade quase nunca é tão arrumadinha assim. Pense no caso dos curdos, uma nação com uma identidade super forte, unificada, mas que não tem um Estado próprio. Eles estão espalhados por vários países, e isso, claro, gera uma tensão política constante naquela região. E o contrário também acontece, um único estado com várias nações dentro dele. O Canadá é um exemplo clássico. É um único estado soberano, mas que abriga duas nações bem distintas, a anglófona, de língua inglesa, e a francófona do Quebec, cada uma com sua própria cultura e história. E isso tudo nos traz de volta àquela nossa primeira pergunta sobre a Escócia. A Escócia tem uma identidade nacional fortíssima, uma cultura própria e é chamada de país. Só que ela não é um Estado soberano. A soberania, o poder final, pertence ao Reino Unido, do qual a Escócia faz parte, junto com a Inglaterra, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Ok, então já definimos os termos, vimos os exemplos, mas no final das contas, por que isso tudo importa?
Ah, importa, e muito, porque essa diferença é a chave para a gente entender a política global. No fundo, entender a diferença entre nação e Estado é o que permite a gente decifrar o noticiário. Conflitos por território, movimentos de independência, debates na ONU, quase tudo gira em torno de nações que buscam ter um Estado ou de Estados que tentam unir várias nações sob o mesmo teto. É literalmente a gramática da geopolítica. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Esse sistema todo que a gente descreveu nasceu há quase 400 anos. Mas hoje, com a globalização, com as migrações em massa, com toda essa mistura de culturas, será que esses conceitos ainda são tão nítidos assim? Será que as fronteiras entre o povo, a instituição e o lugar não estão se tornando mais fluidas de novo? É uma pergunta que com certeza vai ajudar a definir o mapa do nosso futuro.